Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre gestação saudável. Olha só, com essa belíssima imagem a gente abre o nosso programa falando sobre vida, sobre a formação de um feto. Vamos falar sobre a importância do pré-natal, a importância também de se preocupar com a alimentação, porque vamos falar de vida aqui e vida com saúde, com qualidade. Olha só essa imagem para inspirar o nosso início de dia, o nosso início do programa, o feto sendo formado, e a gente vai trazer muitas orientações com a ajuda das convidadas para que essa formação aqui, de uma nova vida seja de forma mais tranquila, da forma mais tranquila possível. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre gestação saudável. É terça-feira, hoje tem receita aqui no nosso programa. Vamos aprender a preparar uma tapioca rendada. Olha só, essa é a receita. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Iremos lançar também a nossa enquete. Você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje e também você já pode mandar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E as alterações hormonais são as grandes responsáveis pelas inúmeras transformações físicas e emocionais pelas quais a mulher passa na gestação. São muitas mudanças no corpo, nas sensações e também várias incertezas sobre o futuro e sobre a grande responsabilidade de cuidar, de um novo ser totalmente dependente. É preciso, assim, se adaptar e alterar alguns hábitos para que o impacto esperado ele possa ser minimizado. De modo geral, há 3 pilares importantes para toda a gestação: alimentação saudável, prática de exercícios físicos e preparo psicológico. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Clarissa Pontes. Doutora Clarissa, ela é ginecologista e especialista em infertilidade humana. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Carmita Nem. Carmita é nutricionista clínica funcional e membro da Ceplafam. Daqui a pouquinho a gente ouve aqui as nossas convidadas, dicas e orientações, mas a partir de agora tem uma reportagem especial que fala da importância do pré-natal e também essa reportagem traz muitas emoções. Preste muita atenção. Confira. Maria Cecília está grávida de 8 meses. Ela não vê a hora da pequena Heloísa nascer. Mas para que tudo dê certo, desde quando descobriu a gestação, ela se preocupou com o pré-natal. Isso, eu me preocupei porque para saber como é que está a saúde da criança, para saber como é que está o crescimento, o movimento da criança, e estou acompanhando até agora. Já a Patrícia está grávida de 3 meses. Ela passou por uma série de exames, já que a primeira gravidez foi complicada. A importância é saber acompanhar o crescimento do bebê, saber ver como é que está a placenta, porque da primeira gestação foi alto risco. Eu fiquei de repouso, sangramento, problema na placenta. Então, graças a Deus, agora minha segunda tá correndo tudo bem, né? Acompanhamos a primeira ultrassom dela. Não foi possível ver o sexo do bebê, mas os pais puderam ouvir os batimentos do coração da criança. Eles também tiraram a dúvida se estavam ou não esperando gêmeos. Foi emocionante. Eu achava que, ele achava que era 2, eu já achava que era 1. Só queria ver se dava para ver o sexo, mas não deu ainda. Mas graças a Deus está tudo bem. Estava preocupada, né? Como na minha primeira gestação foi alto risco, eu queria ver, se está com a placenta tudo bem, mas graças a Deus está tudo bem. Não sou muito ansioso com essas coisas não, mas tá à espera. É, o primeiro, né? Para mim é o primeiro. Fica emocionado. Um pouquinho. O pré-natal pode salvar a vida, não só do bebê, quanto a vida de mães. Então, se as mulheres soubessem da importância, de se visitar e se considerar o pré-natal como uma coisa primordial, a gente teria muitas vidas salvas,
de muitas mulheres e muitas crianças, porque é a partir dele que se identifica algumas alterações, né? Durante o pré-natal, os pais recebem informações sobre a gestação, a saúde da mãe e conhecem mais sobre o bebê que estão esperando. Pelo Ministério da Saúde, na primeira consulta, ela faz logo uma bateria de exames, tipo classificação sanguínea, VDRL, avaliação de glicemia, faz a prevenção também. Deve ser feita uma ultrassonografia logo na primeira consulta para avaliar a idade gestacional. Ela faz inúmeros exames justamente para que se possa identificar precocemente alguma doença ou algum agravo, ou que se possa servir de base para o segmento dessa gestante. O pré-natal é oferecido gratuitamente pelo SUS nos postos de saúde e UPinhas. Mas esta ginecologista explica que antes mesmo da gestação, a mulher deve se preocupar em fazer vários exames preventivos. O ideal é que a mulher que quisesse engravidar procurasse um serviço de saúde para avaliar as suas condições clínicas. Então, tem certas situações, como diabetes, por exemplo, hipertensão, que a mulher pode ter um controle, tanto da glicemia como da hipertensão, e que engravide numa situação melhor, numa situação clínica melhor, que favoreça o transcorrer normal da gravidez. Isso é só um exemplo. Tem tantas outras coisas que ela poderia descobrir durante a consulta de pré-concepcional, que é como a gente chama, e que pudesse sanar. Por exemplo, algumas vacinas, tem vacinações e tem algumas doenças que podem acometer a gestante e levar complicações para o bebê, que podem ser identificadas, né, que a mulher não é vacinada antes de engravidar e que se possa programar a vacinação antes que ela chegue a engravidar. Programar a vacinação, programar também essa gestação. Vamos trazer muitas dicas e como você coloca tudo isso em prática. Vamos falar sobre alimentação, vamos falar também sobre o pré-natal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o pré-natal, mas antes a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal começar já interagindo aqui com a gente? Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, então venha interagir, ligue para a gente e responde aqui, ó. Responda a nossa pergunta de hoje. A enquete do dia acaba de ser lançada e a gente quer saber se você realiza exames antes de tentar engravidar. Atenção, mulheres, vocês têm essa prática, esse hábito de realizar exames antes de tentar engravidar? Liga para a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir de agora para você participar e interagir aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, deixa também sua dúvida sobre o tema e deixa seu depoimento. Também no 3424-1977 você pode fazer isso, são 2 números. Você liga para a gente, participa, a gente tem o maior prazer em receber cada ligação. Se você tem acesso à internet, já pode entrar na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço para você deixar seu depoimento, sua mensagem. E a sua mensagem pode passar aqui no decorrer do programa, na telinha do programa Assunto do Dia. O WhatsApp está em mãos, se você acha que a comunicação vai ser mais rápida, manda para a gente também sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí várias perguntas que daqui a pouquinho as convidadas de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E atenção, mamães, o que você come é o que o seu bebê come. Então, tenha uma alimentação rica em nutrientes que serão grandes aliados ali na sua gestação e no desenvolvimento saudável do seu bebê. Mas não se engane, né, com o falso ditado, é preciso comer por 2. Não se engane com isso, o importante é ter uma boa alimentação e não uma quantidade exagerada para saciar mãe e bebê. Isso não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, de acordo com os especialistas, isso só vai prejudicar a mamãe no pós-parto, para que ela volte, né, ao seu peso normal. Vamos aprender muito mais sobre o tema. Vou dar boas-vindas primeiro aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Carmita Nem, nutricionista, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. É um prazer estar aqui de volta e poder conversar com o seu público e acreditando numa coisa tão linda que é o dom da vida, né? Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, a doutora Clarissa Pontes. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. É muito bom estar junto com vocês, não só com o público, mas com
conseguir ter um pouquinho de ajuda nessa fase tão importante para a mulher. A gente viu, né, que é muito importante essa mamãe se preocupar com o pré-natal, mas é possível também, antes de engravidar, se ter um planejamento, né? E por onde começa esse planejamento? Essa mulher, né, ela tem esse sonho de ser mamãe, ela começa por onde? É já pela alimentação ou é já visitando a ginecologista que ela começa a planejar essa gestação para que seja saudável, não tenha contratempos? Acho que um ponto importante que a gente batalha muito é tratar como saúde da mulher. Então, inicialmente, é a paciente que tem que ser acompanhada continuamente. Normalmente, isso pré-natal faz parte desse momento, né, Carmita? Eu acho que a gente está junto da paciente preparando toda a questão. A doutora Isabela, na entrevista que deu antes, foi muito feliz no momento que disse que a gente precisa precaver todas as queixas da paciente, esclarecer a questão da saúde, alimentação, melhorar bastante. Medicamentosa também, evitar o que não pode ser usado na gestação. Iniciar desde já o ácido fólico, por exemplo, que é muito importante. Várias medicações, a gente já tem que começar nesse preparatório. E também como médico que lida também com infertilidade, a gente acaba vendo que é tudo um conjunto. Você tem que acabar... É um efeito em cascata. Se você abandona um desses momentos, você realmente pode lá na frente do pré-natal descobrir algum problema que poderia ter sido prevenido antes. Eu acrescentaria que todo planejamento de uma boa programação de gestação começa na responsabilidade desde adolescente. Até porque hoje está confirmado quanto se atrapalha a microbiota intestinal de uma pessoa com erros que vêm desde lá. O próprio estresse oxidativo atrapalha hoje a epigenética, que é um fator que é uma novidade nos tempos de hoje, mas a epigenética mostra que não é que altera a carga genética, não é o gene que muda, mas é a modulação que você pode, às vezes, inibir um fator importante desse crescimento, desse novo ser humano. Vamos às dicas, temos umas dicas preparadas para você que está em casa, tem uma tela aqui especial e vamos mostrar a partir de agora dicas para você ter uma gestação, dicas de cuidados também durante esse período importante de sua vida. E o primeiro ponto que aparece aqui é que você deve procurar se manter saudável e tranquila durante a gravidez. Isso aqui é o básico, né? Engravidou, planejada ou não, né? A princípio tem aquele susto se não foi planejada, mas depois disso você procura se manter saudável e tranquila durante a gravidez. Porque o estresse também atrapalha, não é verdade? Com certeza. Um dos pontos mais importantes. O que mais a gente poderia destacar desse primeiro tópico aqui para se manter saudável e tranquila durante a gravidez? Hoje está confirmado que o estresse compromete essa gestação. E tem trabalhos científicos dizendo que com mais de um ano de interferência desse estresse, esse estresse pode comprometer. Então, deve ser uma coisa tratada com respeito e dignidade desse ser humano novo que chega. Outro ponto, né? Segundo tópico, começar o pré-natal o mais cedo possível. O que é que seria o mais cedo? Mais cedo, acho que é desde o momento da concepção, da ideia da gestação. Desde que o plano começa a surgir na família ou no casal, de futuramente a paciente tem que começar a fazer os exames, começar a se preparar para essa nova vida que está surgindo. Então, acho que é realmente você usar como não só aqueles 9 meses, mas a preparação para ele dar início, sabe? Acho que é mais importante. Ela disse antes e reforço, você antes de chegar à gravidez tem que se programar. É uma necessidade para o próprio organismo ser eficaz. Eu não vou dizer que é para produzir super-homens, não é isso. Mas se você dá uma infraestrutura melhor, você dá as condições para o potencial daquela pessoa ser completo. Por exemplo, diante da infertilidade, hoje estão acontecendo tanto, às vezes você melhora a condição nutricional e a pessoa consegue engravidar sem nenhum recurso extraordinário artificial. Próximo tópico que a gente destaca para você ter o cuidado durante a gestação, você mulher, você que vai ser futura mamãe, seja de primeira viagem ou não, é muito importante você evitar hábitos perigosos como medicações, né, remédios e também substâncias. Os remédios, eles podem atrapalhar a formação desse bebê, seria isso, doutora? Totalmente. Existem várias medicações comprovadamente teratogênicas
que a gente tem que ter muita clareza do uso delas para retirar essas medicações no início da gestação. Por isso que aquela importância, novamente, do pré-natal concebido, da ideia do pré-natal antes dele acontecer. Acho que é muito importante isso. Olha, e não é muito minha área, mas eu vou falar pelo menos do paracetamol. O paracetamol, ele favorece, se a pessoa usa com muita frequência, principalmente entre a 8ª e a 14ª semana, favorece alterações neurológicas, favorece quadros asmáticos, compromete a condição fisiológica num sentido amplo. E, às vezes, a pessoa diz, não, é só uma dor de cabeça, e fica abusando de um produto que pode trazer. Eu acho que o pior deles é o efeito, principalmente no quadro asmático, que pode interferir. São vários trabalhos mostrando isso. Porque no início dessa gestação existe um certo desconforto, algumas mulheres queixam de enjoos, né, doutor? E, às vezes, elas querem usar a medicação sem conversar com o especialista. Quais outros sintomas da gestação podem ser apresentados que a mulher, né, queira tomar essa medicação? Além do enjoo, tem alguma outra coisa? Tipo, a mulher fica mais sonolenta, às vezes quer tomar uma medicação para ficar acordada. Como é que a gente compreende e faz o alerta, né? Eu acho que alguns pontos são importantes nesse comecinho do primeiro trimestre, por isso que é tão importante o acompanhamento deles. Na urgência obstétrica, a gente chega a muitos pacientes com queixas de tontura, as náuseas são muito frequentes, elas não sabem o que usar, como abordar, com que frequência aquilo tem algum risco para o bebê. Pirose, né? Que é a própria azia, que a gente chama, né? A frequência urinária da paciente vai aumentar também. A labilidade emocional dela vai alterar totalmente. Então, são coisas que a família vai reportar, as pessoas próximas vão reportar e ela está tendo que se autoconhecer novamente. São mudanças que acontecem o tempo todo. Então, muitas vezes, a falta de esclarecimento de que isso é normal, essas cólicas, algumas cólicas são normais depois de você descartar algumas patologias, acaba levando ela mais à urgência e criando uma ansiedade muito maior, que atrapalha naquela questão da vida saudável e da tranquilidade durante a gestação. Eu acho que principalmente tem-se muito o mito da gestação, que é um momento mágico e maravilhoso da mulher, e aí muitas vezes não se conta com todos os intercursos de modificação de corpo que ela vai ter, sabe? Então falta esse alicerce de apoio para ela. Como ela, só acrescentando, fique à vontade, quando falou de substâncias ali, a gente às vezes está, hoje em dia, encontrando mais toxicidade agravando a saúde da pessoa, lentamente matando, sem ser uma coisa brusca, não é aquele impacto. Então, tem coisas que gestante tem que ter o cuidado. Por exemplo, um simples bisfenol da vida. Você encontra, às vezes, o bisfenol, até em coisas mais simples, mas você encontra num plástico e esse produto vai contribuir. Então, uma dica, uma substância boba, aparentemente boba, mas era tão bom que as gestantes pudessem fugir do depósito de plástico e ficassem usando mais depósito de vidro, já tirava um risco maior do bisfenol estar atrapalhando, porque todo poluente tóxico vai atrapalhar uma gestante, atrapalha qualquer um, mas vai atrapalhar mais especificamente essa pessoinha que está chegando. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre gestação saudável. E a partir de agora, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, uma ótima terça, para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site da revista Crescer, gripe na gravidez. Segundo especialistas, estar com uma simples gripe durante a gravidez pode intensificar os sintomas. É que como o sistema imunológico trabalha de maneira menos agressiva na gravidez para não rejeitar o bebê, gripes nesse período são mais comuns.
e como remédios antigripais são proibidos nessa fase, a prevenção é a melhor forma de evitar gripes e resfriados. Especialistas recomendam tomar a vacina contra a gripe, que é gratuita nos postos de saúde. E uma velha aliada à prevenção de doenças é manter uma alimentação saudável e equilibrada, sempre rica em verduras, legumes e frutas. Claro que tudo deve ser feito com acompanhamento de um médico. Nada substitui o acompanhamento médico, ainda mais nessa fase tão especial da vida de uma família. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente reforça que nada substitui a visita ao médico. Mas dos pontos interessantes que a Tânia trouxe na notícia da internet, né, ela falou sobre alimentação saudável. E quem gosta de ouvir falar, né, sobre alimentação saudável, não só de ouvir, mas também de falar, é a Carmita Nem, que é nutricionista. E a gente reforça para você que está em casa, Carmita, alimentação saudável nessa fase da vida, né, da mulher, na gestação, é muito importante. E não requer muito não. É questão de prioridade, de hábito, de que mais, Carmita? Olha, eu acho que passa por uma experiência que a gente chamaria de detox. Tá na moda essa palavra, mas é bom você entender. A gente está se expondo a fast foods. A gente está se expondo a muito produto com plástico. Existem fitalatos que estão nas PETs, nas garrafinhas de plástico de água que você vai tomar, e isso está expondo você a uma contaminação pequena, suave, gradual, mas é bom fugir dela. Né? Então, isso é um aspecto que a pessoa deve tentar. A alimentação saudável não é só a comida. Se teu intestino, você já me conhece, alguns já sabem, se o intestino não anda bem, não podemos pensar em só comer o alimento. O intestino tem que funcionar bem. A disbiose atrapalha. A disbiose é uma disfunção do intestino. Então, precisa fazer o intestino funcionar bem todos os dias. Não adianta dizer, constipação porque é toda gestante. Pode-se melhorar sempre a condição. Tem uma tendência à constipação na gestação? Tem. Mas pode-se melhorar sempre, cada vez mais. Então, esse é um aspecto. A alimentação, muito importante, é a comida que sua mãe, sua avó dizia que era comida. É comer alimentos e não produtos alimentícios. Todos os produtos alimentícios têm aditivo, acaba te contaminando um pouco com esse processo de aditivos. Então, vale a pena. Tudo deve ser uma boa... É como se fosse uma poupança. Você, às vezes, tem que investir bem. Poupança nem tanto, né? Que hoje não é tão assim. O rendimento está tá bem fraco. Tá fraco. Mas, assim, deve encarar como um investimento. Todo o esforço na mudança do teu hábito é em função de uma pessoa que pode nascer protegida desses poluentes, com menos risco de asma, sem risco de autismo. O autismo está demais, os transtornos de autismo vêm muito decorrente desses aditivos e poluentes agrotóxicos. Você sofre mais risco quando você usa esses produtos, você sofre mais risco do seu filho nascer com hiperatividade, ele nascer com déficit de atenção. Não é um azar, não. A gente come e colabora para melhor saúde ou não. Mas a essência, se você esquecer tudinho, lembra, quando o alimento é natural, você não vai errar. Por mais, mas ele tem agrotóxico. Se você consegue comprar sem agrotóxico, você está fazendo um melhor investimento. Mas pior é você comer o fast food. Quando a gente também fala, né, sobre a importância de uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, vai influenciar também diretamente na imunidade. Quando essa mulher mantém essa imunidade lá em cima, ela evita a gripe, como foi falado na notícia da internet, não é, doutora? Exatamente. A gente previne não só a gripe. E uma coisa que é importante a gente lembrar, porque todas as patologias que nos incomodam durante a gestação, que são o maior fruto de preocupação durante o pré-natal, que da nossa população é diabetes e hipertensão, precisa de total apoio, como você está dizendo, de você ter uma alimentação saudável, regrada. E acompanhamento nosso, junto com o nutricionista, é fundamental nesse momento, porque várias vezes tentamos conduzir sozinho com o inicial, mas fazer aquela dieta específica para a patologia da paciente
é o que realmente faz elas nem começar algumas medicações. É verdade. Sabe? Então, assim, o ganho é imenso. De tudo que a gente ouviu, né, fica a lição. É muito importante comer corretamente durante a gravidez. A alimentação certa, aliada à consulta médica regular, são formas de manter em dia a saúde do bebê e também dessa mamãe. É fundamental a mãe consumir alimentos que ajudem a cuidar do desenvolvimento e manutenção do organismo do feto. Mas existem também alimentos que devem ser evitados nesse período da gravidez. A gente vai mostrar alguns desses alimentos e a Carmita nem nos ajude. Junto com ela, junto né? com a doutora, claro. Esse primeiro, né? Peixe cru. É uma dúvida muito frequente, né? Acho que a mulher, assim que ela chega no consultório ou na consulta com a nutricionista, se ela tem esse acesso, ela pergunta se os frutos do mar devem ser cortados. Aqui a gente diz que esses alimentos devem ser evitados. A palavra certa seria essa mesmo? Evitados? Eu acho que tudo com o ajuste necessário. Lembrar que peixes, de forma geral, são fontes de ômega 3, que são iniciais, principalmente para essas gestantes. Mas a grande questão do peixe cru é a contaminação de todos os alimentos crus. Se bate muito em cima do sushi, né? Que é a grande preocupação das gestantes que chegam ao consultório. Se pode, se não pode, por causa da toxoplasmose. E a gente sabe que não é vetor da toxoplasmose, certo? Então, nesse sentido de sensibilidade, não seria o risco, não seria esse. Mas sim da contaminação por realmente qualquer tipo de alimento, assim como carpaccio, carnes cruas de forma geral, que não tem essa, ou mal cozidas, principalmente, e a gente tem que realmente evitar. Como agravante, muitos desses produtos já estão contaminados com mercúrio. Mercúrio é péssimo para a gestante. Chega a alterar mesmo, traz mais alergias, é muito complicado. Então, podendo evitar, come o peixe bem feito, não precisa ser cru. E no sushi, né, que bem foi lembrado, ainda tem a adição do molho shoyu, né, doutora? Cheio de sódio. O sódio é triste, não é? Mas é válido dizer que fora o sódio ainda vem aquela desculpa de que eu mereço, aí quer tomar um refrigerante, quer uma acidez de pH 2 que estraga qualquer ser humano. Gestante tem que fazer investimento. Então, mais do que nunca, toda mulher muda às vezes quando tem um filho, ela deve mudar antes de ter o filho. Eu acho que é importante a gente ressaltar realmente a questão da manipulação desses alimentos. Mas eu acho que o que tem em comum nessa listagem que a gente estava fornecendo aí é a questão de como esses alimentos são tratados e cuidados para a gestante. Se é um restaurante que ela está indo a primeira vez, que ela não tem contato nenhum da procedência dele, vamos evitar realmente como cautela. E aquela coisa que ela estava falando sobre comida de vó, né? Você aquela manipulação em casa que é feita com todo cuidado e limpeza, você vai ter muito menos riscos. E quando se trata daquele desejo, às vezes é comer uma comida de rua, Carmita, aí como é que fica, né, essa questão da manipulação? Olha, ela vai desconhecer como é que foi o preparo do alimento. Às vezes o desejo está por trás, muita ansiedade. Às vezes a ansiedade, você está louca para ter o berço, não tem ainda, e você diz, eu desconto. É inconsciente mesmo, eu desconto e vou comer aquele. Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado. Há um tipo de desejo que às vezes a gente até identifica, associa alguma carência. Tem. Acho que é importante a gente... o pessoal tem o que a gente chama pica-malácia. O que é? Às vezes você tem vontade de comer terra, você tem vontade de morder gelo, você tem uns desejos assim, bem espartafude, vamos dizer. Então, às vezes esse mecanismo é um fator que a gente pode negociar com a gestante, ver os riscos. Se às vezes vai mexer numa coisa dessa e vai se contaminar, vai precisar fazer exame de fezes, que vai se contaminar, etc. Então, o desejo em si pode ser ajustado. Pelo menos, se você for ter um desejo, seja razoável, né? Não pede às 3 horas da manhã, pede uma coisinha mais cedo, né? E negocia em casa. Mas não é um drama. Tem gente que pensa que o desejo é um sinal que, se não for atendido, vai dar má formação. Parece absurdo, mas tem gente que pensa nisso. Não tem nada que vai comprometer a esse ponto. Eu acho que qualquer tipo de queixa direcionada da gestante, a gente tem que sempre valorizar, sabe? Então, como você está dizendo, esses desejos anômalos, você tem que sempre ver
como é que tá as taxas dela, se tem alguma alteração que realmente justifique, alguma baixa de ferro que está faltando, alguma coisa das vitaminas que está sendo suprido. Boa parte também é questão da ansiedade, a gente tem que lembrar disso, reforçar. Mas sempre tentar ir na fonte se tem algum outro motivo que está se acrescentando a isso. E no caso, né, verificar as taxas com apenas um simples exame de sangue, se consegue fazer isso? Tem muitos dados ali. Dá. Sem esquecer a importância da vitamina D nesse processo. Que às vezes o pessoal fica muito preocupado com a vitamina A, é bom ter cuidado, mas também a vitamina D. Vamos voltar, né, à lista aqui. Alimentos embutidos, né, como salsicha, salame, também mortadela, aí tem os processados, ultraprocessados também. É aquela questão, né, Carmita? Fitalatos. Descascar mais e abrir menos, né, esses pacotes e esses embutidos. A gente tem que reforçar isso. Olha, existe uma lei que desde que eu estudei nutrição, ela se mantém, chamada Lei de Scudero. Scudero foi um nutrólogo importante em 1939. De lá para cá não mudou. A essência de manter o padrão da qualidade é fundamental para a gestante. Quantidade. Nunca precisa comer por 2 pessoas. É você e um pinguinho de gente. Então, comer, mas não como o pessoal diz aí, que é para comer por 2 e ir para o sobrepeso. A outra questão é da harmonia, porque tudo pede essa harmonia realmente, de equilíbrio de alimentos, de nutrientes. E adequação. A adequação se você está grávida, vai precisar cuidar com essa qualidade toda que precisa, mas vai ter um cuidado. Você não vai... É como para um bebê, você não vai dar uma feijoada, mas você dá adequando aquela situação. E a gestante deve evitar as toxicidades. Por último aqui, para a gente encerrar, né, falando sobre a cafeína. Evitar o consumo da cafeína durante esse período, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação? Nos 3 primeiros meses se dá a formação do feto maior, formação do túbulo neural, tá certo? Nos meses um pouquinho prévios também à gestação. Então, realmente é importante. Tem maior chance de abortamento, maior chance de crescimento restrito para o feto, entendeu? Então, a gente tem que chamar um pouquinho de atenção. E, frequentemente, ontem mesmo teve uma paciente no consultório que, doutora, mas não posso tomar nem um pouco de café. É totalmente proibitivo. São as doses que são bem reduzidas. Uma xicrinha de café e... Raramente você vai poder matar, mas aquela paciente que tem por hábito passar o dia tomando, realmente ela vai ter que se modificar o hábito. Olha, reeducação dá trabalho, mas a resposta dessa reeducação faz toda a diferença. É bom uma gestante não esquecer que ela está investindo e a única chance de investir naquela pessoa no período de maior crescimento de um ser humano é ali. Lógico que a epigenética hoje mostra que podemos modular, a palavra não é correta, modular certas cargas genéticas em qualquer idade. Sempre a nutrição vai colaborar. Acho importante também as pacientes, uma das queixas frequentes que a gente estava falando, das náuseas. Várias pacientes chegam no consultório nesses primeiros 3 meses e, doutora, eu estou aproveitando para comer agora, porque quando eu estou com fome, porque de noite eu não consigo, passo mal quando como. Então, quanto mais você fracionar essas refeições, bota o paciente para comer a cada 2, 3 horas, você vai melhorar essas náuseas, esses enjoos e vai conseguir otimizar essas refeições, essas pequenas refeições. Começando com o dia com algo mais sólido, para quem tem náusea. Né? Só que muitos dos sintomas são resolvidos antes se a gente resolver o problema inflamatório daquela pessoa. Ela chega muito inflamada e às vezes a gente só foca na gravidez, mas tem que focar na desinflamação dessa paciente. Ok. Vou pedir licença para chamar um quadro muito interessante, porque tem muita gente com dúvidas sobre gestação, aí utiliza a internet como fonte de pesquisa. Acessa lá na internet, coloca lá como ter uma gestação saudável. Tem muitas verdades que ajudam bastante a você compreender o tema, mas também tem alguns mitos. E a gente vai mostrar algumas afirmações que a gente encontra com uma certa frequência na internet. E vocês vão nos explicar, é mito ou é verdade? Primeiro ponto diz que as grávidas sentem mais calor. É mito ou é verdade? Essa é boa, né? A temperatura aqui que a gente viu, né? Aqui no Recife, região metropolitana, já é quente. E a mulher grávida aqui na nossa região sente mais calor mesmo? Recife já não é uma cidade fácil de conviver, né?
Mas eu acredito que o metabolismo da paciente como um todo, ela modifica. A hormona, ela também é uma sobrecarga de hormônios, os mais diversos possíveis para a gestante. Você tem um grande estímulo para a gestante. Então, se esse metabolismo acelera, ela tende a sentir um pouco mais de calor. Para aliviar esse calor, tem alguma alimentação, algum suco refrescante que pode ser um suco aliado, né, nesse processo? Eu vou usar o artifício, viu? No fundo, gestante precisa garantir sua hidratação, independente do calor, minha amiga. Toma mais, refresca, porque, né, não sendo refrigerante, não sendo um produto artificial, quanto mais natural, melhor. Próxima tela, outra afirmação. É verdade ou mito que as grávidas elas devem evitar banhos quentes? Mito ou verdade? Cientificamente não tem nada comprovado nesse sentido de realmente ter qualquer interferência eu acho que é muito mais a sensibilidade dela, como a gente estava vendo, do calor, do que realmente algo que tem interferência. Não tem nenhum problema não em relação a isso. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz. A grávida, ela não pode andar de avião? Verdade? Tem que explicar. É sempre importante a gente estar com a relação médico-paciente e a gente saber realmente em que ela vai viajar, com que companhia. Algumas companhias têm vários entraves em relação a isso. A gente sabe que ali 28, 30 semanas já tem algum risco aumentado. Então, essas pacientes, muitas vezes, as próprias companhias, elas exigem laudos médicos, autorizando. E acima de 36, a gente passa para aquele paciente já próximo do termo, né? Que é o momento do bebezinho nascer. Então, a grande maioria das companhias aéreas, elas só permitem que viaje com o médico ao lado. Pelo próprio risco de você ter qualquer intercorrência, de precisar de qualquer ajuda. Então, de forma geral, é isso. Não é que não pode, mas a gente tem que estar vigilante em que semaninha ela está, qual é o momento, evitar os 3 primeiros meses, se a gente puder ajustar essa viagem, não pela viagem em si, mas que ela em outro estado, outro país, ela vai ter mais dificuldade de acessar seu médico, algum sangramento, ela pode se assustar mais, e aí não vai ter como referenciar algum canto fora. Então, é mais o contexto do que propriamente o avião em si. Muito bem explicado. Vamos a um próximo ponto, outra tela. Mito ou verdade? A grávida não pode tocar em gatos. Eu acho que a gente volta um pouquinho em relação àquele que a gente vinha discutindo da toxoplasmose. A grande manipulação de gatos e de fezes de gatos, você pode ter esse acesso. Mas é sempre aquilo que a gente reforça. Bom senso e bom senso. Né? Se a gente tem um gato que é bem tratado em casa, se tem alguém para lhe ajudar a manipular as fezes, o próprio uso de luvas que você se proteja desse contato, você consegue ser mais flexível. Mas você tem que ter muita prudência em que tipo de paciente você vai conseguir permitir e que tipo de animal você está sendo manipulado. É muito mais importante esse cuidado do que você ter o risco de ter a toxoplasmose, que vai comprometer a vida da criança para sempre. Próxima tela, vamos aprender juntos, mito ou verdade, que o adoçante ele deve ser evitado durante a gravidez? Era o ideal. Mito? Era o ideal, evitar. O adoçante em si, aí você diz, aspartame. Tem tantos trabalhos falando disso, daquilo. Claro, se é uma diabética, a gente vai trabalhar. Se é uma gestante obesa, a gente pode trabalhar sem esse drama tão grande e sem exagero. Mas tudo, a gente está dizendo desde o começo, exige uma moderação. Cada caso é cada caso. Pode ser que você esteja precisando mesmo e aí tem que ajustar um pouquinho. O que não pode é fazer uso disso somente porque você, grávida, não quer ganhar o peso ou não quer perder, coisa desse tipo. Precisa selecionar muito. A maioria dos adoçantes mais baratos tem ciclamato de sódio ou tem sacarina sódica. Você está jogando sódio no risco de ter hipertensão que já existe. Então é melhor ter cuidado. Prudência, pelo menos. Conversa com a ginecologista, conversa com tua nutricionista. Acho que essa clareza é ideal. A gente sabe que tem muita pesquisa rolando em relação a isso. A gente vê que o sucralose e o stevia, ele tem um pouquinho mais de flexibilidade. Mas aí você não vai, porque a paciente quer simplesmente manter a dieta que usava antes ser fitness, não é o motivo. O motivo é porque aquela paciente diabética descontrolada que você precisa de uma melhor alimentação para manter as taxas controladas e manter sem hipoglicemia antes. O objetivo final é realmente a saúde sempre. É verdade.
Próximo ponto, última tela antes de seguir para o intervalo, diz o seguinte: faz mal ao bebê deitar de bruços. Mito ou verdade? Pergunta ótima, né? Eu acho ótimo a gente apoiar, porque realmente tem-se aquele medo de macular a gestante e deixar ela no pedestalzinho sem ninguém tocar. A gestante está precisando de carinho, afeto, contato, certo? O bebezinho está lá no líquido, gente. O líquido amniótico protege ele. Então, você deitar de bruços, você manter relação, se não tiver nenhum fator que contraindique, não tem absolutamente problema nenhum. O bebezinho vai ficar bem. Quedas, chegam muitos pacientes com história questionando sobre cair da escada. Se não tiver nenhum sangramento, se não tiver o bebê estiver movimentando bem, ele está lá protegidinho no líquido dele. Faz bem a ele mexer nessa barriga, então... Fazer carinho, exatamente. Conversar junto. com o bebê, né? Exatamente. Ter esse contato. Vou pedir licença, daqui a pouco a gente volta com mais dicas para quem está em casa. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre gravidez saudável e, de acordo com especialistas, gravidez saudável e exercícios físicos combinam muito bem. Manter-se ativa durante os meses de gestação promove maior disposição, menos inchaço e menos enjoos também, além de menos dores nas costas e nas articulações. E previne, sabe o que também? Doenças como diabetes gestacional e a hipertensão arterial, que pode, levar a um quadro de pré-eclâmpsia. E a gente vai aprender muito mais, Vamos mostrar aqui uma tela interessante. Você vai precisar ficar atenta a alguns sinais que podem ser percebidos durante as atividades físicas, por exemplo. Se aparecerem esses sinais, é bom que você fique alerta. A gente falou um pouco, sobre a importância de se manter ativa durante os meses de gestação. Os 3 primeiros meses não é muito recomendado, doutora, como a gente aprendeu. Isso. Acho que é importante a gente ressaltar também, como sempre, de particularizar cada paciente. Aquela paciente que já era atleta antes do início da gravidez, ela pode se manter. Não precisa, você vai atenuar um pouco no começo, mas não precisa tirar ela da academia, não precisa tirar ela da corrida, certo? Você vai, a não ser que tenha alguma intercorrência nessa gestação, não justifica. Agora, aquela paciente que sempre foi sedentariazinha, só na televisão, atentou para o exercício físico porque está grávida, não desmotive ela, mas vamos começar com alguma atividade mais leve, certo? Caminhadas, hidroginástica, na questão do edema da paciente, colabora muito. Então, é sempre particularizar o perfil da paciente. E se movimenta mais, vai dar mais vontade de comer, vai gastar ali calorias, aí tem que ter um equilíbrio, porque a gente viu, que a alimentação saudável e exercício são aliados. É interessante porque o corpo fala, ele dá recado. Se essa pessoa está obesa, ela vai, com o exercício, sentir uma oxigenação melhor do corpo e ela vai ser mais prudente naturalmente. Se ela é uma pessoa com déficit, ela vai sentir necessidade. Precisa estar atenta. Ficar atenta também a esses sinais, Se ela pratica atividade física com acompanhamento de um profissional de educação física, é muito importante ter esse acompanhamento, mas se ela perceber que durante um exercício ela tem, a visão começa a ficar turva e embaçada, é o momento de parar, chamar esse personal, de respirar, não forçar esse exercício. Respeitar sempre o corpo é fundamental. A gente saber o limite que pode chegar naquele momento. É sempre prudência. A gente argumenta que a cegueira noturna que acontece na gestante, ela às vezes fica muito clara e evidente se durante o dia ela não sente esse turvo, ela não sente escuro, ela não sente embaçada. Se ela sente só porque mudou um pouco a luz, ela já precisa referir isso para o médico, mesmo sem estar numa atividade física. Ok. Outro ponto, que é muito interessante é a questão do enjoo. Pode acontecer, um episódio de enjoo durante a gestação. Não é nada fora do normal, mas aí é o momento dela ter cautela e também desacelerar aquela atividade. Ter cautela e sempre auxiliar na ingesta. A hidratação é sempre primordial, mais do que não tá com aquela garrafinha de água sempre à mão para poder colaborar com essa hidratação.
Lembrar que nós temos 2/3 do corpo em líquido. Sede já é sinal de desidratação, então você precisa estar tomando água independente da sede. Próximo ponto, fala aqui sobre a falta de ar e palpitações. Vamos juntar aqui, falta de ar e palpitações. Aconteceu isso também, cautela, pare que tem alguma coisa errada, né? Sentar um pouquinho, pedir ajuda de alguém, sempre é importante esse acompanhamento. Dor abdominal também pode acontecer durante essa atividade, dor no peito e contrações também uterinas? As contrações, a gente lembrar que o útero é um músculo também. Então, se você está em corpo em atividade, pode ser que esse seu músculo útero ele também responda. Mas é sempre importante, que eu sempre esclareço para os pacientes, é a ritmicidade dessas contrações. São essas, o ritmo que vai ditar para a gente o risco ou não daquele momento, sabe? Às vezes ela está considerando uma contração e foi um chute do bebê espontâneo. Exato. E não é uma coisa. Por isso que eu acho importante, a gente está reforçando isso, mas é importante. Precisa individualizar cada uma. Não tem uma fórmula matemática. Você tem que olhar para você e ver junto com bom acompanhamento. A gente está falando de atividade física, mas não é só atividade física. Se você olhar problemas que vai acontecendo com a mulher, a gente não falou ainda dela patológica, mas se ela fosse uma diabética, ela vai precisar trabalhar muito bem a condição dela para poder fazer o seu, vou colocar assim, o seu preparo. Eu estou falando de diabetes, a gente pode falar de várias situações. Eu volto a dizer que desde o comecinho, lá na gestação, na adolescência, você já pode cuidar de qualidade de vida para chegar num padrão. O estresse está na vida da gente todos os dias, mas a gente precisa saber como lidar com ele. Se você não gosta de música clássica, vai descobrir se é atividade, se não é aquilo. Vamos procurar algo que dê um clima mais favorável para você estar de bem com você mesma. Por falar, né, em alimentação, a mulher está gestante, tem aquela necessidade do cuidado, né, redobrado nos 3 primeiros meses. A partir de que momento, né, no corpo dessa mulher ela consegue perceber algumas mudanças? Na mama, por exemplo, é já de imediato? A gente tem uma imagem aqui para ilustrar o nosso bate-papo, uma imagem muito interessante, e a gente vai ver, né, aqui no nosso telão essa imagem. Vamos compreender melhor o que estamos falando. Essa imagem aqui, a doutora Carmita nem pediu para que a gente trouxesse para explicar melhor para você que está em casa. Veja, a minha preocupação, eu acho que a minha não, é nossa, de todo mundo que trabalha com saúde, é o que podemos fazer para que a mulher amamente. Porque, olha, são vários problemas. O primeiro, se você nasce de parto cesárea ou parto normal, já vai fazer uma diferença na qualidade de vida sua. Esse bebê que nasce por parto cesárea não vai ter a imunidade que tem ao nascer pelo parto via normal. Há o estresse da mulher, que às vezes com 1 mês já volta a trabalhar. E eu vou dizer para vocês, se vocês estão vendo a imagem, essa obra de arte que está aí, que é toda a anatomia feita para você conseguir amamentar seu filho. E às vezes somos nós mulheres que bloqueamos. Então ali está mostrando, parece uns grupos, se o pessoal olhar em detalhe, onde você está colocando, parece mas são quase como parecendo uns cachinhos de uva. Isso, ali é feita a produção do leite ali e vem a caminho para o bico. E olha, é como se fosse estrada chegando no lugar. Às vezes ali na entrada do bico, vocês vão ver que existe área como se fosse uma área de obstrução. Se você não estimular esse mamilo, às vezes você diz, não tenho leite, e não é verdade, o leite ficou parado. É como se fosse um trânsito engarrafado. Então, precisa que o melhor guarda de trânsito é o bebê. E a melhor postura de uma mulher é paciência. Não é porque tem que ser, é gratificante amamentar. Eu acho que toda mulher que amamentou, se você for a fundo, vai dizer, no começo foi um pouquinho difícil, é feito um ajuste, mas depois, gente, é gratificante demais. Mas não é porque é gratificante, é porque é benéfico, você está investindo na saúde do teu filho. Não existe imunidade igual à do leite materno. Não adianta você dizer que tem o leite mais caro do mundo. Não faz o que o leite materno faz. Eu acho que é importante a gente lembrar,
fisiologicamente, né, como a gente vem falado, várias pacientes já chegam com 30, 31, 32 semanas, lá pelo 8º mês, e perguntando, doutora, não estou conseguindo, não está saindo leite do meu, é normal, não, teria que sair leite. E a gente sabe que muitas vezes é uma grande orquestra, né? Tipo, o próprio trabalho de parto vai desencadear ocitocina, hormônios. A prolactina, que é o hormônio responsável pela amamentação, ela vai chegando de acordo com a necessidade do corpo. Então, sempre tem que estimular essa paciente. E lembrar de, sempre bato na tecla de não mitificar a mulher. Né? A grande super mulher maravilha que vai de hora para outra conseguir amamentar. Não é assim. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, colaboração de todos que estão ao redor, porque é um momento super difícil para ela, de super mudança e dedicação. E ter esse estímulo para ela, entendeu? De ter todo esse apoio. E principalmente, ela não cansar e não desistir, porque muitas vezes é difícil, é doloroso no começo, exige realmente dedicação. E essa formação, né? A partir de quantas semanas de gravidez já começa a formação? Fica maior? A produção do leite vai retardar um pouquinho. Mas no começo você já começa a ver aquelas modificações que são lá pela 5ª, 8ª semana de gestação. O escurecimento da pele, tá certo? Aquelas papilezinhas que vão ficar ressaltadas na mama, certo? Todas essas modificações, a areola alargando. Então, todo esse escurecimento de pele que vai começar no comecinho, depois vai acarretando como consequência a produção do leite, mais tardiamente. É importante isso. Não é uma cobrança que a gente quer de você. A gente quer um estímulo para que você faça o melhor que pode. O importante é você sentir que está dando o melhor. Não é? Porque às vezes a cobrança é que atrapalha. E a gente, né, finaliza mostrando essa outra imagem aqui desse processo de amamentação. Olha só, tem coisa mais bonita do que isso? O filho sendo amamentado exclusivamente pelo leite materno. E aqui a gente consegue entender um pouco melhor, né? Aqui tem essa parte branca, onde é o leite, essas ramificações. Aqui é a produção e vai para lá, exato. E que a boquinha do bebê tem exatamente a anatomia perfeita para fazer esse mecanismo ser espontâneo e natural. Não precisa você ficar cheia de buscas de tecnologias e técnicas. Seja mais espontânea nessa relação com teu filho, que vai dar certo. Uma lembrança para as gestantes, eu acho que é importante. Não se intimidem, estão sozinhas nesse momento. Grandes hospitais de referência, a gente tem bancos de leite com muito apoio, pessoas muito classificadas para ajudar vocês nesse momento. A boa pega do bebê na mama é fundamental. O posicionamento do bebê na mama não é... Nem sempre a paciente fica meio perdida do que vai fazer, como vai posicionar o bebê, deixa ele mais deitado. E, na verdade, precisa de um ajustezinho, aquele empurrãozinho que um profissional pode ajudar. Não, Carmita, a gente tem esse apoio. A gente tem esse apoio na maioria, inclusive de serviços públicos. Tem boas equipes que podem ajudar vocês. Não vai ser aqui que a gente vai abordar, mas é importante que fique a nossa mensagem. Amamentar é um ato de amor e uma promessa de saúde. E essa amamentação deve ser até quantos anos? Tem um prazo para isso acontecer? Ou quanto mais tempo, melhor? O que o Ministério fala, né, de equipe, de atualização, é realmente 6 meses de amamentação exclusiva, certo? 2 anos, mas a gente lembrar como tudo que a gente bate na tecla aqui não é um limite. Pelo amor de Deus, não vai... Fez 2 anos o menino, tira totalmente, não é assim. A gente tem como meta esses 2 anos iniciais, que são de melhor preparo para paciente e para o bebê, de maior formação desse elo mãe, filho, mas principalmente a gente saber o momento de desmamar, saber como é que é a vida dessa paciente, se resolve, se ela consegue realmente, questão do trabalho, que depois ela tem que voltar para o trabalho, se ela consegue ajustar, então tudo isso, mas a gente tem em mente que realmente esses 6 meses é fundamental para o bebezinho. Se a gente conseguir alcançar esses 6 meses de amamentação exclusiva, já tem muito bem. E até como fala por 2 anos, né? Você protege, mesmo com o risco que você possa ter trazido antes, você protege muito a criança da alergia quando ela amamenta. Então, antropologicamente, somos mamíferos até 2 anos, mas a regra é a que ela disse. É essa moderação e é quase um diálogo entre mãe e filho para resolver.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, porque agora eu tenho uma excelente notícia para você que mora principalmente na cidade do Paulista e toda a região. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica lá na Rua Braz, Marques de Plinio Seabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras, bem no centro da cidade. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Então venha conhecer o melhor atendimento do Brasil, que está na Lady Eva Moda Evangélica. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. Lady Eva sabe muito bem como você se veste. Lady Eva agora no município do Paulista. E você quer outras informações? 3371-4948 é o telefone de contato da Lady Eva do município do Paulista. 3371-4948. Com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes tem um recado também da Luciana Luna, que no próximo bloco tem receita do dia. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Logo após o intervalo eu vou ensinar como fazer uma tapioca rendada. Ficou curioso? Então não sai daí que é já já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e temos uma novidade exclusiva, uma novidade preparada pela editora Bereia. Isso mesmo, em outubro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco completa 100 anos de fundação. E para você comemorar este marco, a editora Bereia lançou a Bíblia Comemorativa Edição do Centenário. Ela vem com um encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no estado de Pernambuco. Ela também vem com a harpa cristã. A Bíblia ela está disponível nos modelos Slim e Luxo, nas cores azul, preto, marrom, púrpura e rosa. Ela é escrita na tradicional versão de Almeida, revista e corrigida. A Bíblia comemorativa do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ela pode ser encontrada no estande da editora Bereia, Bereia Bookstore, ou pela central de vendas. Anote o telefone, 81 é o DDD, o número é 3423-5317. 3423-5317. É um presente mais do que especial para você guardar com muito carinho. Garanta já a sua. Editora Bereia, palavras que marcam. E a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora vamos aprender a preparar uma tapioca rendada. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Vir a Pernambuco e não provar este prato é como não conhecer um pouco da nossa cultura. Eu estou falando da tapioca, esta comida de origem indígena tão tradicional da nossa terra. E hoje eu vou ensinar como fazer uma tapioca rendada, que além de ficar com uma aparência linda, ela fica com uma crocância incrível. Vamos à receita? Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 6 colheres de sopa de goma para tapioca, sal a gosto, 100 gramas de queijo mussarela ralado, 80 gramas de frango desfiado e temperado, e 3 colheres de sopa de chá de requeijão cremoso. Hoje eu vou fazer para vocês uma tapioca de frango com catupiry, mas vocês podem fazer também com outros recheios. Eu vou começar temperando a goma que já está peneirada com um pouquinho de sal. Depois de misturar bem, nós vamos numa frigideira aquecida. Eu vou colocar aqui fogo médio. O ideal é que ela seja antiaderente. Eu vou colocar um pouco de queijo mussarela ralado, que é para fazer a renda. Por cima desse queijo eu vou colocar as 6 colheres de sopa de goma. Agora é só espalhar por toda a frigideira.
Agora vamos esperar 2 minutinhos. Agora nós vamos virar. É só 1 minutinho e depois a gente vira novamente, que agora a gente vai rechear. Então aqui eu tenho frango, sempre colocando na metade. Vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso. E vou colocar também um pouquinho de mussarela. Agora nós vamos dobrar ao meio. Feito isso, está pronta a nossa tapioca. E agora é só se deliciar. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Até a próxima receita, Luciana Luna. E além de agradecer, por mais uma dica aqui no nosso programa, hoje a gente abre espaço aqui do Assunto do Dia para parabenizar a Luciana Luna, nossa gastrônoma. Hoje ela completa idade nova e em nome de toda a produção do programa Assunto do Dia, a gente quer desejar a você muitas felicidades. Olha só que sorriso da Luciana Luna, que sempre nos ajuda aqui com muitas dicas. Luciana Luna, fica aqui a homenagem de todos que fazem a Rede Brasil de Comunicação e também o programa Assunto do Dia. Um feliz aniversário, muitos anos de vida e muitas receitas para você trazer aqui para o programa Assunto do Dia. Parabéns a Luciana Luna e a gente segue para falar mais sobre coisa boa. A partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos conferir juntos. Olha só, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 5 oportunidades, fundamental completo é a exigência, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 965 é o salário, 5 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só, 3 vagas agora para costureira em geral, ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.012 é o salário. Vamos a mais oportunidades. Agora temos uma vaga para auxiliar financeiro, uma oportunidade, ensino superior incompleto é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.500 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, a eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, vamos responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, deixou sua pergunta, ou você que acessou o WhatsApp também, deixou a sua dúvida sobre o assunto, preste muita atenção. A primeira participação foi por telefone e foi de um homem que sempre acompanha aqui o nosso programa, o Jair Galvão. Ele que mora no Jordão Alto, ele tem 47 anos e mandou a seguinte pergunta. Se a mulher sentir desejo de comer um determinado alimento e no momento ela não possa consumir aquele alimento, caso ela venha ingerir aquele alimento, ela pode ocorrer algum problema com a criança ou não? Acredito que se ela tem uma alergia, e não pode comer o alimento, se ela comer por desejo, pode ter alguma complicação? Acho que não. A atitude da gente é de prudência. Se você come um produto cru,
pode ser que não te faça nada, mas se ele fizer, vai ser muito mais difícil tratar com medicação sem comprometer a situação. Um risco de toxoplasmose, se você tiver, vai comprometer o bebê. Então, é uma questão só de prudência, não é que matematicamente é uma zebra, não. Exatamente. A gente tem sempre que ter atenção do que é mais importante, né? Que são as indicações que a gente já discutiu um bocado, em relação ao que pode ter algum malefício realmente do bebê. Tem a pergunta agora da Alessandra, que mora em Água Fria. Ela gostaria de saber por que é comum a mulher ter pressão alta, a mulher quando está gestante, ter pressão alta. Ela disse que tem 2 amigas que foram internadas, né, com 8 meses de gestação porque estava com pressão alta. Isso tem complicações? Tem algumas complicações, né? A gente sabe que para o bebê chegar mais facilmente, o sangue ter como chegar e dar conta de 2 pessoas, né? Mãe e feto, a gente tem aumento desse fluxo sanguíneo, certo? Tem uma diluição desse sangue, então ele vem com maior quantidade, ele tem que quebrar a barreira placentária, né? Então, nesse trajeto, como ele tem esse aumento, acaba que os vasos têm uma certa resistência, criando uma certa resistência e ocasionando essa pressão alta. A gente sabe que tem que ter um cuidado bem aumentado em relação a isso, para a gente não ter doenças como pré-eclâmpsia, né? A própria eclâmpsia, que são as crises convulsivas decorrentes desse aumento de níveis pressóricos. Então, esse cuidado maior com essa paciente. E é justamente nessas fases de final de gestação que eles aparecem, geralmente. Em extremos de idade. Vale a pena ressaltar aquela paciente muito nova, tá certo? Por falta de ajuste do corpo e modificações, com essa nova modificação, acaba tendo que ter mais atenção. Tanto a paciente muito jovem quanto a paciente muito mais velha. Lembrar também a questão da maturação da placenta. Às vezes essa formação da placenta não está tão bem feita e acaba tendo essas complicações. Aí vem só um recadinho final de tudo que ela disse. Cuidado com o que você come, que às vezes você está comendo um produto que não está sentindo o sabor salgado. E ele está disfarçado ali. Então, é preciso olhar aquela tabelazinha lá atrás do produto, às vezes bem escondido, mas ali tem o teor de sódio. Não procure sal, procure sódio. O sódio está alto, é bom evitar. A pergunta agora é da Márcia Pessoa, ela que pergunta o seguinte: tem um sonho de ser mãe há mais de 14 anos, né? Estou tentando ser mãe, não consigo. E ela disse que fez uma série de exames, estereoscopia, e fez outros exames aqui, até agora nada. Não acusou nada, e ela já disse que já mudou de ginecologista por várias vezes para ter outras opiniões. Nenhuma médica até o momento esclarece, né? 14 anos tentando ser mamãe. O que a gente poderia dizer para Márcia Pessoa? Eu acho que vale a pena ela realmente procurar o especialista em fertilidade e reprodução humana para dar esse suporte. Primeiro, a gente tem que ter noção da idade dela, em que idade ela se encontra, né? A gente sabe que é aquela curva reprodutiva da mulher, com mais de 35 anos já começa a ter uma maior dificuldade, tá certo? E com mais de 40, reduz bastante. Então, provavelmente, acho que ele que falou aí foi a esteroscopia, que a gente vai ver realmente dentro do útero se tem alguma alteração, se tem alguma formação. Mas não basta ver isso, a gente tem que ver a viabilidade das trompas. A gente vai ter que ver esse colo uterino como está, se tem alguma doença infecciosa que está interferindo. Então, é um estudo muito mais complexo da paciente. Ela tem que realmente... nem todos os ginecologistas têm vivência na infertilidade. Então, eu acho que é importante realmente ela ter esse acompanhamento com alguém da área. E, principalmente, ter em mente sempre, eu acho que o plano da maternidade é uma coisa que a gente vem batendo desde o começo do programa, né? É uma coisa a longo prazo, então você tem que programar. A gente sabe que a mudança, o posicionamento da mulher no mundo do trabalho atualmente tem retardado esse sonho materno bastante. E a gente sabe que tem muitos benefícios. A paciente com mais de 35 anos, ela muitas vezes está mais madura para essa nova gestação. Tem uma situação de vida profissional mais estável, então ela vai ter mais tempo para ficar para a criança. Tem muitos pontos positivos. Mas, em contrapartida, é aqueles óvulozinhos que ela está usando desde intraútero, que são a mesma quantidade de óvulos que mês a mês vão sendo encadeados. Então, muitas vezes, eles não estão na melhor qualidade possível mais. Então, o ideal para a paciente, inclusive, que quer profissionalmente
se estender com mais de 35 anos, ela se programar, congelar esses óvulos, ter esse pensamento adiante, se precaver a uma infertilidade. Me permita aqui uma observação. Eu acho que tudo começa cedo. E muitas vezes, quando uma pessoa tem câncer, a primeira pergunta médica é quanto tempo tomou pílula? Então, eu trabalho com um método chamado método ovulação Billing. E a gente trabalha com a natureza da mulher. A gente faz a mulher conviver com a sua fertilidade. Eu acho que é um contributo que a gente pode dar, mas ele não é comercial. Então, precisa você ter gosto de ir atrás. Não vai ter nenhum patrocínio para te explicar se você não nos procurar. O MOB tem em todo o Brasil. Você pode procurar. Isso é um aspecto que eu queria chamar a atenção. A outra coisa é o seguinte, essa etapa de escolha passa por uma coisa que eu acho fundamental. É você sentir que você quer ser mãe e que maternidade, as mais lindas que eu conheço foram de adoções. Não estou dizendo que você tem que adotar, eu estou dizendo que você tem que investir, mas eu tenho tanto cuidado com essa postura da gente usar recursos que envolvem não sei quantos embriões para salvar um, porque você tem um xodó de ter o teu. Eu, como pessoa cidadã, eu acho que eu quero respeitar a vida dela e deles, se são outros embriões. Então, eu chamaria a atenção de você que pode buscar. Eu fiz uma especialização em nutrição e fertilidade. É incrível, somos poucas que trabalhamos com fertilidade. E fertilidade você pode trabalhar tirando todos esses poluentes tóxicos. Quer ver um? Panela antiaderente. Ela pode te dar mais asma, ela vai diminuir teu potencial para fertilidade, ela vai mexer com um bocado de coisas. Às vezes você está pensando que é só um arranhãozinho, mas toda ela tem fatores que podem comprometer. Então, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de dizer isso, porque não é uma coisa que se divulga na mídia. É uma coisa quase que artesanal. A gente tem que trabalhar com uma garra que vem mais do alto do que da terra, para a gente ir para frente. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida. Lucinere Lira, ela que mora em Olinda, e ela pergunta o seguinte: uma grávida pode tomar calmantes caso ela tenha síndrome do pânico, por exemplo? Como é que ela deve agir nessa situação? Lembrar que sempre existe equilíbrio, né? A gente saber que é uma paciente mais ansiosa, que precisa de um acompanhamento, tem alguma síndrome, ela não precisa inicialmente de medicamento, ela precisa ser bem acompanhada por um psiquiatra, tá certo? Um psicólogo para tentar trabalhar isso. Existem várias medicações que teu médico vai conseguir dizer se são possíveis ou não de ser usadas na gravidez. Existem alguns que são mais, os efeitos são mais tênues, então a gente consegue lançar mão deles, mas acima de tudo tem que ser um acompanhamento multidisciplinar. A gente tem acompanhamento tanto não só o ginecologista como psiquiatra também. Individualizado mesmo, né? Vou pedir licença às convidadas. Fizemos uma pergunta aqui no começo do programa e a pergunta da enquete foi a seguinte: você realiza exames antes de engravidar? Das mulheres que participaram, 79% responderam que sim, que tem essa preocupação. 21% responderam que não ou que ainda não, porque as convidadas de hoje bem explicaram, né, a importância de fazer esse exame preventivo. Estamos na reta final, momento de agradecer aqui a participação das convidadas, é o momento das considerações finais. Muito obrigado, doutora Clarissa Pontes, ginecologista e especialista em infertilidade. O espaço está aberto agora para o último recado, fique à vontade. Certo, muito obrigada pelo convite, certo, meninas? E acho que a gente tem a dádiva, né, Carmita, de trabalhar com o momento mágico da vida de vocês. Então, pode contar sempre conosco para isso. E lembrar que o momento da gestação não é o momento dos 9 meses. A gente tem que sempre trabalhar um pouquinho antes para dar início, né? E a gente sabe que cada vez mais do preparo, desde preparo a tentativas, a gente tem que, não só isso, mas como mulher em geral, a gente tem que se cuidar sempre, ter esse acompanhamento anual, para a gente conseguir, quando ter esse desejo materno, começar a gente se preparar para o novo feto que está vindo, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Também queria agradecer a Carmita Nem, nutricionista clínica funcional,
ela é membro também da Ceplafam e também ela é especialista no método de ovulação Billing. Muito obrigado, Carmita. Considerações finais. Eu queria agradecer a todos. É uma oportunidade essa conversa com vocês. A ideia básica é que a gente não se restrinja a uma postura recomendada lá de cima, mas esse diálogo, como a gente conversou desde o começo. Você é indivíduo, criança e você são o binômio mãe e filho são fundamentais para uma boa evolução. E hoje a ciência, com a epigenética, está dando mais sinais. Não é que eu queira puxar para a nutrição, mas você, onde estiver, melhora a tua nutrição para você trazer os filhos com menos riscos de autismo, com menos risco de asma. Não é azar ter um filho autista, não é azar, são fatores que a gente está fazendo para que aconteça. Uma criança com déficit de atenção, uma criança que é hiperativa, asmas, alergias tão aumentadas porque a gente não cuida com carinho antes até da gestação. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!